Inicia a gravação, dona Isabela. Vamos lá, tudo por causa da Isabela, né? Vamos continuar gravando a aula então. Bom, gente, então vamos parar de fofocas e conversas, né? E vamos para a aula então. Hoje a gente ficou então de falar sobre métodos de coleta, matança, montagem, secagem, identificação, etiquetagem e conservação dos insetos, então, tá? Isso aqui mais relacionado então à nossa caixa entomológica que a gente vai fazer, tá? Não pense a dona Isabela que ela vai escapar de montar os insetos dela em casa, tá, gente? Ela vai entrar na dança junto. Bom, então, pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que é isso para esclarecer um pouquinho aí a respeito dessa coleta, tá? Bom, a gente sabe que essas coleções entomológicas, ela tem as finalidades, tem que ter, né? Porque senão para que a gente ia ficar só para colecionar, né? Não teria, assim, uma finalidade com um intuito sério, né? Então, ela tem essa finalidade científica, né? Que ela é direcionada à pesquisa. Então, através de coleta, identificação e montagem, eu tenho um material de estudo que está identificado e eu posso também fazer comparações, eu posso utilizar para saber, então, essas coleções a respeito dessa fauna, né, de insetos que a gente tem e para um monte de outras coisas. E além, né, do científico, a gente tem outro conhecimento científico que é o didático também, né? Para aprender aqui dentro da sala de aula, não só se eu não tenho condições de ter também levar um aluno meu para fazer uma aula de campo, e se eu tenho uma coleção, a gente pode ali, né, mostrar de perto então esse material também didático aí para os alunos, que é o que vocês fazem também. Vão aprender a examinar esses animais e também reconhecer que aquilo que a gente vê na teoria, por exemplo, morfoanatomia desses insetos, realmente podem ser vistas ali, né, mais de perto. Pronto, quanto tempo mais ou menos pode ficar armazenado? Pode ficar até pro resto da vida. Depende, quanto mais você mantém essa caixa adequada ali, fechadinha, sem entrada de formiga, de umidade, né? Você consegue manter isso por muito tempo. Normalmente, né, museus onde tem essas coleções entomológicas são armários específicos com gavetas, né? Tudo existe um local que retira a umidade do ar, que tem uma temperatura já adequada, né? Tudo para conservar, tá? Além daquele processo todo que a gente leva para fazer a montagem, secagem do material para depois guardar definitivo, então todo o ambiente também colabora muito, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para ver se eu não passei. Tá. A gente tem, para começar então, para fazer essa coleção entomológica, a gente tem que fazer a coleta desses insetos, né? Então, existe a coleta ativa que a gente fala, que é onde esse coletor, ou vocês, né, vão atrás desses insetos, vão ter que ir atrás. Mas vai ter que ter material também para fazer a coleta. A gente não cata ali direto na mão ou direto num recipiente, né? Então, normalmente se usa a rede entomológica ou chamada de pulsar, que é isso aqui, tá, gente? Então, é um cabo longo de alumínio, é uma peça mais leve, onde a gente tem, então, esse cone, então, com uma malha bem fina, tá? Para quê? Para que a gente possa arrastar, bater. Vou trazer uma rede aqui, só um pouquinho para mostrar, se deixar separado, tá?
gente usa, mas ele não está totalmente montado. Bom, olha lá. Isso aqui é um pulsar que a gente, né, encontrou, não é bem um pulsar, que é esse de coleta. Seria um saquinho que a gente pode ir lá improvisar também, né, Bianca? Esse aqui, ele é comprado nessas lojas de pescaria, mas que serviu para a utilidade que a gente quer. A gente pode montar, a gente monta até com cabo de vassoura, faz uma argola aqui de arame, tá? Pode ter até um pouquinho mais de diâmetro disso aqui, e depois a gente faz então esse cone de tecido. Pode ser costurado, feito artesanalmente, tá? Porque normalmente quando a gente compra uma rede de coleta mesmo, né, produzida por empresas aí que vendem para coleta de insetos, ela é muito cara, é bastante cara, né? Essa daqui eu paguei foi bem baratinho na época, acho que não chegou nem R$50 direito, ou R$60, uma coisa assim. Mas se a gente for comprar uma de entomologia, a gente vai pagar quase R$300, R$400 aí. Aqui estica aqui no máximo 1,5 m. Se eu for querer uma de 2,5 m, de alumínio super leve, isso vai mais para cima. É muito valorizado os materiais que a gente tem de coleta dentro aí das áreas da biologia, tá? Então isso aqui, ó, né, você estica na hora que quer, tá mais longo, então tá melhor para eu ficar mais longe, principalmente de borboleta, né, que se você chegar muito perto ela já vai embora. Então você tem uma distância boa para aproximar e passar, tá? Então, normalmente você tá vendo lá o bichinho, você vai cacepar assim. Mas essa aqui é um pouco curta, gente. Eu acho ela meio curta. Por quê? Esse cone grande, ele tem o intuito de o inseto vir até aqui o fundo e você imediatamente que pegar, você fecha ele. E essa fica um pouco curta, tá? Então, serve ali, dá uma ajudazinha, mas teria que ser mais alongada. A gente vai ter que dar uma arrumada nisso aqui mais pra frente, que dó, né? De pensar assim. Mas essa é o tipo de coleta. Aí, se você quer coletar insetos que estejam no chão, por exemplo, ortópteros, né, os grilos que estão ali na vegetação, então você deixa o cabo menor, ou mesmo desse tamanho, e varre o chão, tá? Então vai passar assim, ali nas gramas, ali nos matinhos que você encontrar, para prendê-los aqui também, tá? Então essa é a coleção entomológica. Rede de varredura. Esse modelo é mais utilizado para a gente capturar insetos na fase juvenil, que nem ninfas, por exemplo. Isso aqui pode ser utilizado também no solo, né, no seco, mas também a gente pode utilizar então para pegar ninfas que estão na água. Então coloca ali contra a corrente, né, e pisa ali, revolve as pedras que tem, e normalmente como os macroinvertebrados, né, então vão para dentro aqui. Aí depois você vai, lógico, ter que fazer a triagem desse material aí do coletor, tá? Então são alguns tipos de rede que a gente tem. Aqui a passiva é aquela que você monta, deixa ela montada e vai esperar, tá? Então tem luminosa, tem adesiva, que são utilizados alguns cartões de cores diferenciadas e que são atrativas para inseto. Dependendo do inseto que eu quero, ou eu vou usar amarelo, ou eu vou usar azul, ou eu vou usar verde. Essas cartelas também são compradas também, tá? Normalmente algumas são colantes, como essas aqui, que na verdade muitas vezes vai depender da finalidade do seu trabalho, né? Se você só quer conhecer ali essa fauna, esse grupo de insetos que está naquele local, ela é ótima. O bichinho bateu aqui e colou. Só que para você tirar, para montar uma coleção entomológica já é complicado, porque ele normalmente é tão colante que o que você tira vai quebrar, então, alguns apêndices, né? Outras, de repente, o que você faz? Não são colantes, são coloridas e que você pode colocar em locais e colocar água em cima. E a água com o conservante que você, né,
vai fazer ali, os insetos são atraídos pela cor, cai na água, normalmente a gente coloca detergente, porque daí corta a tensão superficial da água e eles afundam. E você faz a coleta, tá? E outras bastante elaboradas, que essa eu nem imagino quanto esteja, gente, mas talvez ultrapasse aí mais de R$3.000 uma armadilha dessa, tá? Bem caro mesmo, tá? Então existe um monte, bandeja de água com cores, aspirador também, feromônios, né? Algumas que terão então feromônios aí que vão chamar determinadas espécies de inseto de interesse, tá? Essa daqui de sucção, ela pode também até ser montada, né? Isso aí a gente pode improvisar, não precisa comprar, desde que a gente siga esse processo. Normalmente para pegar insetos bem pequenos, tá? Mosquitinhos, dípteros e tudo mais. Consiste numa garrafa, uma rolha que vai tapar tudo isso muito bem. Tem que atravessar então uma mangueirinha, onde essa mangueirinha vai servir para eu direcionar para o inseto, e uma outra mangueira em que eu faço então essa aspiração, né? Então como se fosse um vácuo. Então, como um aspirador, e o bichinho é passado daqui para dentro da garrafa, tá? É legal que tem para comprar, um aparelhinho que ele serve para capturar díptera, no caso dos mosquitos, pernilongo. Tem ali no centro também, ele tem uma luzinha, né, que ela ali é meio que um ultravioleta, uma cor diferente, e embaixo tem um ventiladorzinho, que é tipo a ideia daquela ali. Ela suga. Ele vai sugando e ele pega a mosca, pega o mosquito. E aqui, olha, eu não sei onde é que está o outro lá, mas que também foi feito aqui pela gente. É um tubo de PVC, onde tem um motorzinho aqui, e lá dentro tem uma hélice. E atrás desse tubo de PVC, você coloca que nem aquele pulsaco. Tem uns pulsacos com elástico ali. Coloca isso aqui. Aí você liga o ventiladorzinho, ele está ventilando ao contrário, para puxar, e você vai, que nem um canhão, assim, que nem esses puxadores de folha de jardim, que tem aqueles aspiradores, fica do mesmo jeito. Aí você também puxa ele, recolhe, na hora que você vê que tem bastante ali dentro do saquinho, você fecha, também coleta. Dá pra gente improvisar legal muito. Daquele dali, que na verdade ele é feito pra você só ir capturando os pernilongos ali da casa, né? Mas ele serve pra isso também. Claro. Uma coleta passiva ali. Com certeza. Aqui também, ó, armadilha de melese, né? Melese trap, frasco com caça-moscas, né? Isso daqui, então, a gente também pode fazer, principalmente improvisando com pet, né? Que a gente vai colocar a solução atrativa desse inseto, né? Fazer alguns locais de entrada para ele também e deixar pendurado. Esse modelo é um modelo bem simples, mas existem outros que, dependendo do que você quer coletar, você faz algumas divisões nessa garrafa aí, né? Para permitir que esse inseto entre, né? Por esse buraquinho, se alimente, mas que na hora de sair, todo inseto tem tropismo, gente, tá? E ele vai o quê? Normalmente a gente escurece a garrafa, né? Escurece a garrafa aqui e deixa aqui mais clara. Por quê? Escurecendo aqui, a tendência sempre é procurar luz e ele vai para a parte de cima. E a gente faz um outro tipo de conezinho aqui. O inseto entra, fica para cima e não consegue descer mais. E aí você coleta essa parte aqui. Então tem um monte de jeito de a gente fazer essas adaptações. Eu já fiz com bastante alunos a respeito de entomologia forense, né? Que ao invés da gente usar carcaça realmente ali no ambiente e fazer uma armadilha dessa maior, né? Optaram, então já fizemos assim, mas optamos por fazer assim, que é mais simples, mais rápido, né? Quando era um tipo de coleta um pouco mais rápida para fazer, tá? Aqui então a armadilha de melese também improvisamos, porque é complicado, né? Aluno já paga a mensalidade, na hora que quer fazer um TC, gosta daquele assunto, mas às vezes o orçamento fica um pouco puxado. Então,
tudo que a gente pode, então, modificar desde que não vá atrapalhar, sair daquele intuito ali realmente da coleta, então a gente faz. Então, normalmente a gente, bambu de graça, né? A gente faz as montagens ali, a armação de bambu, compra a tule, que é muito barato, né? Cerca, normalmente esse tule desce tudo aqui e fica um pouco acima do solo, que a gente quer que esse inseto entre por baixo. Então, 40 centímetros ele entra por baixo. Essa é uma gaiola bem prática para a gente fazer também para entomologia. A gente coloca os atrativos, né, ou a carcaça aqui dentro, tá? Dentro de gaiola também, para que outros animais maiores não entrem. O inseto entra, coloniza aqui e sempre procura também essa parte de cima. Mesmo estando claro aqui, esse inseto sobe, é incrível. Ele não desce por onde ele entrou, apesar de ter 30 ou 40 centímetros. Muito difícil aquele inseto que sai de novo por baixo. Eles se acumulam aqui. Aí depois você entra lá dentro e coleta tudo que tem ali, tá? Também fica ali esperando, tá? Aí, em relação para coletar, então, lepidópteros que eu falei para vocês, tá, gente? Que é um pouco diferenciada, não é coletar no frasco. Eu vou mostrar já como é que a gente vai fazer do pulsar pro frasco, tá? Ali, então, a gente vai ter que montar um envelopinho, tá? Porque eu falei para vocês que a gente tem que deixá-las não ficarem batendo essas asas, porque daí vai sair todas as escamas mesmo da borboleta. Então a gente tem que mobilizar. Então, fazendo o envelopinho, ela fica imobilizada e vai vir tranquilinho com vocês até que vocês então coloquem dentro do freezer para fazer então a matança, tá? Que nem a borboleta, pegou ali ela no pulsar, né? Você vai dar um jeitinho de achar a asinha e já fechar a asinha dela. Segurou ali, ela não se bate mais, tá? Aí segura bem de levinho, que o dedo também às vezes sai um pouquinho, mas nem é tanto, nem prejudica, né? A parte de dentro ela tá fechada, você tá tirando um pouquinho mais do lado de baixo. Colocou ali, ela vai estar bem tranquila. Com o frasco, gente, o frasco também, assim que você coletou aqui, tá aqui no pulsar, você tá com o frasco na mão. Normalmente a gente não vai com vidro assim para campo. Se vai com vidro, a gente então coloca durex em volta, porque se quebrar todos os caquinhos vão estar colados no durex, tá? Então evitar perigo. Quem puder, aqueles frasquinhos de maionese, que é plástico, mais garantido ali, né? Com aquele tipo. A gente só fala isso, que é de vidro, que tem que ser de vidro, quando a gente leva o acetato de etila, que é para eternizar na hora. Porque daí o acetato de etila derrete plástico. Então a gente não utiliza. Então utilizaria então o vidro. Abri o vidro, eu tô com o inseto aqui preso, eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou abrir, vou mandando até que esse inseto entre aqui, tá? Entrou aqui, você vem com a tampa, fechou, acabou, tá? Dependendo do inseto que você pôr ali, você põe um papelzinho ali junto para ele não ficar subindo e caindo, né? Até que você traga para casa. Trouxe para casa, tem muito, dá uma separada, tá? E coloca no freezer. Assim que eles secar, assim que eles morrerem, gente, tentar tirar com o máximo de cuidado e dividir em folhas, tá? Folhas de papel toalha, colocar em camadinhas, eles separados. Porque quando eles congelam, eles ficam muito quebradiços. Então, uma rolada que eles derem ali no vidro, né? Eles podem quebrar e você perder um inseto porque quebrou um pedaço da perna, da antena, e aí você vai ter que jogar o bichinho fora, né? Então, sempre tomar um pouco de cuidado com relação a isso. A câmara de matança, que é o vidro, né, que eu falei para vocês, ou vidro mortífero, um vidrinho, onde a gente vai colocar o quê?
Normalmente é o acetato de etila, que é o mais assim que a gente utiliza. A acetona, essa acetona que a gente compra, ela é muito fraquinha, então demora às vezes para matar, tá? Acetato de etila é muito rápido, é bem rapidinho para a gente fazer. Pode ser usados outros, mas todos são assim, alguns que são controlados pela Polícia Federal, então a gente não utiliza muito e tem medo também de fornecer. Uma hora ou outra, né, esse acetato de etila, se é que vocês trazerem vivo e quer montar aqui, então a gente pega lá um pouquinho e já faz a matança aqui mesmo, tá? Se não coletou antes. Algodão, papel toalha, né, é necessário, então, para a gente ter, para molhar esse com acetato e colocar lá dentro com o inseto. Alguns insetos a gente vai ter que tomar cuidado quando mata, principalmente com acetato de etila também, para não relar muito, para não tirar a cor, tá? Que pode acontecer isso. Podemos fazer então essa matança através de congelamento, tá? Que é bem tranquilo. E quando for então um juvenil aí, né, que a gente estiver falando então de lagartas aí, de mariposas ou de lepidópteros ou então de coleópteros que também, né, tem a fase de larvas de lagartas, a gente não mata dessa forma. Então o certo é tipo dar uma cozida nela, tá? E daí ela fica bem mais vistosa. Mas normalmente também o que a gente faz? A gente faz, logo que mata, a gente depois faz a conservação em álcool 70, porque não tem jeito de fixar na agulhinha, né? É mole, é tudo, né, um corpo mais diferenciado. Aí então a gente coloca em vidrinhos, tá? Em vidros com alquinho, e aí faz a identificaçãozinha por fora. Também vale para compor então aquelas diferentes espécies dentro de uma única horta, tá? Montagem, ó, insetos adultos a gente sempre vai montar através da coleção entomológica. Alfinetes entomológicos a gente tem diversas numerações que a gente utiliza, tem algumas ali, entre a 1 e a 3 ali acho que tem alguma coisa, tá? São alfinetes que não enferrujam, são alfinetes de inox, bem caros também, né? Uma caixinha pequenininha desses alfinetes entomológicos aí também deve estar para mais de 80 ou 100 reais, né? Então a gente utiliza realmente mais para aqueles insetos que ficaram, que são bonitos, né? Que estão inteiros e que vale a pena compor ali aquela coleção. No mais, improvisamos para agulhinhas de costura, que depois eu vou mostrar para vocês, aquelas com cabecinhas, né? Também serve. Alfinetes de cabeça comum, né? Usado em costura, e aqueles outros alfinetes também de costura, de marcar a barra para depois fazer, que a gente utiliza para quê? Para ancorar durante o momento que a gente está posicionando esse inseto. Que a gente, depois que posiciona eles, a gente não quer que ele saia do lugar. E ele ainda está molinho. Se a gente não faz então os posicionamentos e faz a fixação para ele não, porque a tendência é escorregar, você entendeu? Então a gente coloca essas escoras para que ele não saia do lugar, tá? Cerca de 3 dias o inseto já está desidratado e está bem legal já de começar a tirar as esporas e colocar dentro da caixa, tá? Aqui, de novo, então falando e mostrando, olha, então esses que são aí juvenis ou que são insetos diferenciados, né? A gente vai colocar então em álcool 70, tá? Inserção, como é que a gente vai espetar isso, gente, tá? Então a gente tem, para determinados grupos aí de insetos, a gente tem um local de posicionamento da agulha, tá? Então aqui é lógico, mostrando o correto, né? Você tá vendo ele alinhadinho, né? Paralelo aí com essa agulha. Aqui você tá vendo que montou um pouquinho para trás e a agulha também entrou meio que transversal ali, e eu deixei essa parte da frente, a parte anterior, mais
abaixada do que a parte posterior. Aqui, o que aconteceu? Eu deixei esse alfinete, esse inseto muito lá em cima. Eu preciso de um espaço, né, para que eu possa pegar isso aqui, tá? Para estudar. E eu preciso deixar um espaço aqui, porque isso aqui depois eu vou colocar no isopor. Então ele tem que ficar ali enfiado no isopor, tem que ter um espaço aqui, né, meio quase que encostado no isopor, e tem que ter um espaço ali para que eu possa manipular, tá? Aqui, olha, mostrando que ficou muito baixo, tá? Então, aí, determinando o tamanho, a gente vê que ele vai ficar aí dividido em 3, ele vai ficar entre o final do segundo terço, né, por 3 terços aí para terminar o corpinho, tá? E aqui sempre olhar também, nós vamos ver qual é a direção, então, na parte superior de como a gente vai colocar esse inseto. Aqui um inseto já montado, é isso aqui que eu falei, que são as esporas, aqueles alfinetinhos mais simples, para esporar antena, pernas, né, as patinhas ali, tudo, tá? E o alfinete principal, tá? Esse alfinete principal, então, dependendo do inseto que a gente trabalhar, vai ser colocado, então, do lado direito, tá, gente? Um pouquinho ali pegando o tórax, então, nunca lá no abdômen, tá? Então, sempre pegando um pouquinho ali, deixar um espaçozinho onde o tórax começa com a cabeça e fazer, então, essa divisão. Não, a maioria coloca. E aqui, ó, para exemplificar alguns grupos que a gente tem, né? Então, perceber que minha Maria Fedida, a gente pode centralizar um pouquinho mais aqui, tá? Aqui, olha, tá como o que, gente, aqui? Barata? Nossa, que barata com uma zona diferente. A barata, do lado direito, como a gente viu ali, aqui, grilo, né? Eu tô mais longe, tá mais difícil de ler, de perto tá mais difícil. O grilo também, mesma coisa, olha, moscas, quando elas forem maiorzinhas e tal, a gente pode quase que centralizar, porque quase que tem umas que não vai ter jeito, a gente vai ter que quase centralizar mesmo, né, para conseguir pegar o tórax ali. Borboleta totalmente centralizado, então o tórax, tá? Com asas abertas, gente, tá? Então a gente vai lidando com tudo isso. Outros insetos com a postura das asas fechadinhas, né? Ou muitas vezes o que a gente pode fazer? Até mesmo alguns tipos de insetos, a gente faz o quê? Borboleta sempre aberta. Mariposa também a gente abre o máximo que a gente conseguir. Alguns insetos como besouros, se você quiser deixar um dentre os besouros que você está colocando com as duas asas bem abertas, pode, e com a outra fechadinha, tá? Pode fazer assim também. Vamos ver o que mais que tem de diferente aqui. Cigarra, olha, pode quase que totalmente centralizar. Aqui tá o que, gente? Tesourinha. Tesourinha, olha, então vai pegar a lateral direita, então, da asa ali, que é élitrozinho, né, durinho. Os gafanhotos, ó, centralizado, então, no tórax. E aí por diante, dependendo, ó, bicho-pau centralizado ali logo no primeiro, na divisão próxima do abdômen. Aqui também, olha, o louva-a-Deus, porque é muito difícil, complicado. O louva-a-Deus aqui não tem condições da gente espetar, porque ele é bem alto, né? Ele tem uma constituição corporal mais alta que quando eu pego ele no tórax, então realmente tem que ser um pouco abaixo, tá? Mas no mais é isso aqui que a gente vai trabalhar, que é o posicionamento, tá, gente? Esticador, né? Trabalhar com esticador para a gente apoiar o corpo da borboleta é a que a gente menos tem trabalho, apesar de ter que esticar as asas, mas não precisamos arrumar as patas, tá? Patas não precisam ser arrumadas, somente as asas.
Isso aqui a gente pode até mesmo improvisar no próprio isopor para montar ela. A gente faz uma caminha e pode pôr ela. O esticador também, né, que é um aparato ali de madeirinha em que a gente separa esse espaço então para apoiar o corpo, e aqui a gente estica, faz umas tirinhas de papel, tá? E alfineta aqui e aqui para poder segurar essa asa aberta, para que ela seque aberta assim, tá? O esticador mais ou menos isso aqui, ó, mostrando. Aqui, olha, dupla montagem. Então, quando esses insetos forem muito pequenos, a gente não consegue alfinetar ele com um alfinete no meio ali. A gente quase que vai estourar esse coitado, né? Se for, vamos supor ali, que tamanho ali, mais ou menos. Dependendo, se for um carrunchinho muito pequeno, ele vai ter que ir numa etiquetinha colada. Pulga, piolho, né? Carunchinho muito pequeno. Então, o que a gente vai ter que fazer? Um triangulinho, um papel mais firme, passa um esmaltezinho e cola ele ali do lado, onde eu possa visualizar, né? Pelo menos a asinha ali, para ele ficar com o restante do corpo, para que eu possa ver as outras estruturas dele. O carunchinho aqui, olha, então, são alguns alfinetes menores, tá? Que a gente coloca, e com as etiquetas, né? Como que a gente coloca essas etiquetas de identificação. Essa dupla montagem aqui, ó, um alfinete grande, tá? Com uma na base, enfiadinho na base, e depois mais uma base mesmo, tipo um outro pedacinho de isopor ou de madeira, onde eu então coloco esse alfinetinho pequeno. Mas esse alfinetinho minúsculo aqui é muito difícil da gente achar. Então, normalmente a gente faz mais isso aqui quando é muito pequenininho, tá? Aqui só mostrando de novo também. Aqui, gente, são alguns apoios que tem para que você meça a profundidade que você vai espetar o alfinete, tá? Então tem alguns indicadores, então, tem um inseto, né, que vai alcançar, que eu posso aqui perfurar ele, que ele nunca vai ultrapassar, vai me dar a medida certinho, tá? De quanto eu vou então enfiar esse alfinete, tá? E após a completa secagem, ó, tiro os alfinetes de ancoragem somente, aqueles das laterais, e aquele do tórax vai ficar, tá? Então, aqueles lá eles vão ser ordenados, então, tá? E identificados sempre com uma etiquetinha, então, que vai estar indicando o local de coleta, né? Normalmente a cidade, Brasil, o coletor e também o ano, tá? Então, aí a gente coloca dentro dessa caixa com naftalina moidinha, porque se eu coloco a bolinha, eu posso tombar um pouquinho essa caixa e a naftalina rola, bateu numa perninha, deu a perninha, né? Então, a gente não quer que estrague isso. Então, normalmente a gente moe, coloca ali, ou então, quer colocar umas inteiras no canto, faz um buraquinho no isopor e enfia a bolinha também de naftalina por ali, tá? Tem outro conservante? Não tem, gente. É a naftalina. Ela espanta as formigas, porque mesmo espetados ali dentro de caixa, as formigas atacam. Se não tiver naftalina, é complicado. E ela ajuda também a fazer a secagem permanente, retirar a umidade que está ali dentro da caixa, tá? Só cuidado para não ficar pegando mesmo naftalina na mão, que não é legal, tá? Aqui, só o exemplo de caixa, que vocês também têm aí, né? Então, aqui, bem variada aí, essa caixinha, tá? Com todos os, com espécies variadas, então, ordens variadas. A etiquetagem aqui, explicando mais ou menos, tá? Como existem alguns locais que colocam, a gente costuma colocar desse jeito aqui, tá? Ordem, apucarana, coletor e a data.
sempre com o mês em algarismo, tá, gente? Esse é o mais correto de fazer. Esse é o que nós temos costume de fazer, porém, outros locais fazem mais ou menos assim, né? Ou assim, ó, não utilizam. Era mais, a gente sempre mais promoveu esse tipo de etiquetagem, tá? A medida delas, 2 por 1, tá? Bem pequenininho, uma fonte bem pequenininha, como vocês depois vão perceber ali na coleção, tá? Para ir para campo, só para lembrar, gente, sapato fechado, bota, né? Calça comprida, boné, cantil de água, aquilo que a gente sempre mais fala mesmo em aulas de campo, né? Protetor, repelente, antialérgico, né? Para picada, lanchezinho, é claro, e água, né, gente? Caderneta de anotação, para anotar onde foi que pegou aquele exemplar, porque isso vai servir, né, para colocar na sua etiqueta e vai servir de base. Ah, nossa, olha essa espécie aqui, essa espécie quase não está aparecendo. Ó, o site achou, mas qual foi a região? Ah, o site achou lá na região de Califórnia, né? Lá na Califórnia que ele achou desse inseto. Nossa, mas aqui em Apucarana, gente... Então, é como se fosse uma biblioteca. Então, a gente sabe que existe esses insetos com maior incidência na região lá de Califórnia do que daqui de Apucarana. Lápis, borracha, as pinças, é lógico que vocês podem achar uma barata d'água, cata ali com a pinça, não vai catar com a mão, né, para evitar dela te pinçar, né, e pinça, frasco de hidrotilho, como todo material de coleta dos insetos de interesse, tá? Então, umas coisinhas aí que vocês podem usar no que precisar. Bom, Isabela, beijinho pra você, vou parar aqui, tá? Beijo.